Boa noite a todos. Que a paz de Jesus Cristo esteja no meio de nós. Hoje estaremos aqui todos reunidos para falar sobre um item muito importante. O item 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Ninguém morre antes da hora. Isto é um item muito importante nesta noite de hoje. Vamos analisar como é programado a nossa reencarnação. Será que nós estamos fadados a vivenciar fatalidades? Será que os acontecimentos são predestinados? E temos alguns itens a comentar. Vamos lá. A fatalidade existe unicamente pela escolha que os espíritos fazem diante das suas provas reencarnatórias. Todos nós temos um planejamento a cumprir. E esse planejamento ele é feito muito antes de estarmos aqui reunidos trabalhando no espaço físico. E alguns itens desse a ser cumpridos são as provas físicas, as provas das tentações e as provas morais. Algumas dessas provas elas podem ser alteradas, apesar de serem consideradas como fatalidades. A fatalidade nada mais é que a construção e o planejamento que o espírito faz diante da sua reencarnação. Como eu costumo dizer, nem o peru morre antes, não morre de véspera, não é mesmo? Porque ele sabe que no outro dia ele estará compondo a janta. Assim, o espírito ele tem a participação e o livre-arbítrio na construção da sua reencarnação. O que pode nos parecer uma fatalidade nada mais é que o cumprimento, muitas vezes, de todos os nossos compromissos assumidos de livre vontade no plano espiritual. Então vamos lá, alguns itens que nós separamos aqui para estarmos comentando, porque afinal de contas nós somos também aprendizes da última hora. Então nós vamos dizer o seguinte: existem a fatalidade como uma prova, um cumprimento e um planejamento reencarnatório de cada espírito. 2. As provas físicas e morais. A prova física ela é muito mais difícil, porque muitas vezes temos que expurgar de nosso perispírito uma falta cometida para com o nosso próximo. Vamos dar um exemplo, não é mesmo? Um trabalhador estava lá laborando, trabalhando, um marceneiro, e ele cortou apenas um dedo da sua mão. E ele falou: meu Deus, eu sou comprometido com o bem, eu sou comprometido com o amor, eu faço caridade e ainda assim eu perdi um dedo. E aí os benfeitores espirituais, com todo amor e carinho, veio lhe dizer: meu irmão, era para você ter perdido o braço, mas devido ao seu comprometimento com o bem, devido ao trabalho amoroso, devido à sua renovação espiritual e evolucionária, você teve apenas um dedo decepado. Então nós, diante do nosso trabalho amoroso nas searas de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de adiar uma prova, alterar esta prova e até mesmo passar por ela de forma ilesa. Tudo depende do nosso comportamento. As provas morais também são flexíveis, pois quanto mais o ser humano evolui, quanto mais ele trabalha no bem, mais ele consegue alterar o seu futuro diante das suas provas. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vem trazer para nós a oportunidade da melhoria interior e também exterior, porque o espírito é luz, o espírito é evolução. E assim, diante das nossas provas, nós temos que abordar um item importante.
Diante das nossas provas assim executadas, muitas vezes sofremos a influência dos espíritos, tanto espíritos bons como espíritos necessitados de amor e caridade. Nós, seres humanos, somos mais influenciados pelos espíritos do que imaginamos. Então, nosso comprometimento nesta evolução espiritual, nesta reencarnação, no nosso planejamento, ele é fundamentalmente para a nossa evolução e para o auxílio daqueles que estão ao nosso redor. As nossas faltas cometidas, elas são expurgadas conforme o trabalho executado no bem, conforme aquilo que planejamos. E o que pode nos parecer uma fatalidade nada mais é que uma oportunidade de melhoria no bem. A fatalidade existe no tocante às escolhas que os espíritos fazem, exercendo o seu livre-arbítrio. Quando estamos no planejamento da nossa reencarnação, nós temos lá as nossas tarefas, que nada mais são as fatalidades pelas quais teremos que passar. Entenda-se fatalidades, muitas vezes, pelas provas. Enquanto espíritos desencarnados em nosso planejamento, nós temos o nosso livre-arbítrio. Porque nesse item 851 do Livro dos Espíritos, nós vamos falar da fatalidade no olhar da lei de liberdade, ou seja, na lei do livre-arbítrio, na oportunidade que eu tenho de escolha antes de vir a este mundo das minhas provas. Como dizem, Deus não dá a ninguém nada que não possa carregar. O frio sempre vem com o cobertor necessário para esquentar. Assim nós, enquanto reencarnamos, estamos aqui com as ferramentas, com a inteligência, com o conhecimento e com as oportunidades necessárias para passarmos pelas fatalidades da vida de forma amorosa, corajosa e, acima de tudo, com fé na providência divina. Nesse item 5, falamos das situações. Nós, enquanto espíritos que estamos reencarnando, nós vamos ter as situações físicas escolhidas no planejamento reencarnatório. Estas situações serão planejadas e acontecerão conforme a necessidade de evolução de cada um de nós. E elas vão acontecer independente da nossa vontade. Será na Terra uma oportunidade, será uma oportunidade de melhoria independente da nossa vontade como encarnado. Por isso ela é uma fatalidade, porque ela vem planejada para acontecer. Eu vou passar por ela com as ferramentas que Deus me proporciona, com amor, com coragem. Ela será uma fatalidade a partir do momento que eu encará-la de forma derrotista, de forma para baixo. Se eu me deixar vencer por esta fatalidade ou por esta prova que a mim mesmo eu impus, eu estarei perdendo uma grande oportunidade de vitória. Então, meus irmãos, sempre existe um ponto de vista positivo diante das provas da vida. O homem, ele não morre antes da hora, ele morre com a hora planejada. E esta hora, diante da providência divina, nos é permitido, se estivermos no caminho do bem, no trabalho reto e digno de Jesus, ser adiada. E assim a gente vê que tudo diante do Pai existe uma possibilidade de evolução e de crescimento. Separamos aqui no item 6 a seguinte questão: como lidar com essas escolhas? Como vamos lidar com as escolhas que fizemos no nosso planejamento reencarnatório? Porque é bem da verdade que muitas vezes reencarnamos e, pela lei da reencarnação, não lembramos do nosso comprometimento.
Mas o ser humano, o espírito encarnado, lá no seu interior, ele sabe qual a tarefa a ser realizada. No seu íntimo, ele conhece a vontade do Pai. Ele sabe que Deus está ao seu lado para que você vença. Então, nós vamos reagir diante das nossas situações previstas conforme a nossa coragem, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa capacidade de compreensão. É importantíssimo que, quanto mais trabalhemos no bem, mais tenhamos oportunidade de vencer as nossas dificuldades. Vivemos num mundo de provas e expiações. Quando reencarnamos, escolhemos todas as nossas tarefas. Nada é sem a permissão do Pai. Tudo que nos comprometermos a realizar será pelo comprometimento com Deus Todo-Poderoso, e Ele nos oportunizará a condição, o lugar, a família, o trabalho necessário para que conquistemos a nossa vitória. Meus irmãos, ninguém tem a fatalidade de viver só. Ele tem a escolha de passar pela provação de estar só. Mas, diante do trabalho no bem, ele pode alterar essa condição de solidão para uma condição de prosperidade, de carinho, de amor, de família. Tudo sobre os olhos de Deus Pai Todo-Poderoso é oportunidade. Nós não vamos morrer de uma forma abrupta se nós formos displicentes. Nós não podemos ser displicentes com a nossa vida. Nós temos que ter carinho com essa ferramenta, com este corpo que é nos dado para o trabalho. Este corpo ele veio para nos oportunizar passar pelas fatalidades. E a fatalidade nada mais é que as pedras que surgirão no nosso caminho e nós teremos que tirá-las. Nunca desista. Nunca desanime. Nunca pense que Deus não está ao seu lado para trilhar o caminho junto a vós. Não. Quando estiveres só, aí Deus estará ao teu lado te carregando. No item 7, vamos analisar a seguinte questão. Há casos em que a providência divina alonga ou encurta a sua vida em função do bem comum para a humanidade. Mas isso tudo depende da vontade de Deus, que é o Senhor de tudo na criação. É uma questão importante. Existe um ditado que diz assim: não queira você imaginar que não tem mais nada para fazer. Não queira Deus olhar para você e dizer: meu filho, não tem mais nada para você fazer? Cumpriu todas as tarefas, passou por todas as suas fatalidades revolucionárias? Porque se você concordar que você não tem mais nada a realizar, então Deus pedirá para você subir. Como diz, pede para subir, porque está precisando de gente reencarnar neste planeta. Então, o trabalho no bem, ele pode nos proporcionar o cumprimento maior da nossa reencarnação ou a falta de responsabilidade com a nossa reencarnação pode abreviar a nossa estadia neste mundo, nos levando a trilhar o caminho de volta à pátria espiritual. Por quê? Porque muitas vezes a providência divina se apieda de nós e para que nós não acrescentemos mais dívidas à nossa reencarnação, ele nos leva para que assim possamos nos preparar para um novo retorno. O livre-arbítrio pleno não existe. O livre-arbítrio depende das suas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nada mais, nada menos que decidirmos por qual caminho trilhar.
Se eu vou pelo caminho do bem, se eu vou pelo caminho do mal, se eu caso, eu compro uma bicicleta. Mas tudo isso já está planejado. Você já planejou o seu trabalho. Então você teve o livre-arbítrio de escolha da sua reencarnação. Mas uma vez aqui reencarnado, existe as tarefas básicas da sua reencarnação que você terá que cumprir, porque você escolheu. Algumas pessoas dizem assim: eu não pedi nada a Deus, eu não escolhi, nasci nessa família. Não, meu irmão, você implorou nascer nessa família. Você solicitou a Deus passar pela prova da pobreza. Algumas pessoas falam assim: puxa, eu não tenho emprego. Será que Deus não quer que eu trabalhe? Não. Você escolheu a prova de resignação, da busca pelo trabalho através do seu esforço dobrado. Então tudo em nossa vida que nos parece uma grande fatalidade nada mais é a possibilidade de estarmos trilhando o nosso caminho e assim buscando soluções para uma vida melhor. E ele nos diz o seguinte: se nós aumentarmos os nossos débitos por imprudência, irá nos levar cedo desta vida. Quanto mais bem você fizer, mais moratória, mais oportunidade de prosperidade, mais amor você terá. Quanto mais maldade, quanto mais falta de comprometimento, quanto mais mau caratismo você tiver, menos vida você terá. Algumas pessoas dizem o seguinte: puxa vida, ele era tão bom, mas sofreu uma fatalidade, bateu de carro e desencarnou. Nós temos que lembrar que todos nós temos um tempo determinado, planejado para a nossa reencarnação. Muitas vezes nós reencarnamos para viver 60 anos. Mas, devido aos nossos vícios, vício do cigarro, vício das drogas, noites mal dormidas, vício do álcool, nós destruímos as nossas células, a nossa casa material, que é o nosso corpo físico, e em vez de ter 60 anos de vida, teremos 50. Então, nós estamos causando a nossa morte prematura? Não. Não estamos morrendo antes do tempo, mas sim abreviando um tempo que estava estipulado para terminarmos a nossa missão. E quando isso acontece, reencarnamos novamente e cumprimos exatamente aqueles 10 anos que faltaram. E aí fala: nossa, que fatalidade, aquela criança morreu tão nova, 10 anos de vida, meu Deus, por que a levou? Porque exatamente esses 10 anos faltaram para o cumprimento do seu planejamento reencarnatório. Essa é a beleza e a maravilha da doutrina espírita. A doutrina consoladora que nos apresenta a razão dos acontecimentos fatais desta vida. Às vezes uma pessoa pega um avião, o avião cai, só fica ela dentro do avião. Por quê? Porque ela ainda tinha que passar por esta provação e dela tirar algo de bom. Tudo que nos acontece nessa vida é para o nosso crescimento físico e espiritual. Tudo é ensinamento, tudo é oportunidade de melhoria. Aprenda algo muito importante. Diante das tuas fatalidades, nunca murmure. Acredite em Deus. Busque dentro do seu coração agradecer por tudo, mesmo na dificuldade, mesmo na alegria, agradeça. Tenha o hábito de dizer: obrigado, meu Deus, pelas oportunidades que tendes colocado em minha vida. Esses dias atrás, eu saí daqui de casa para trabalhar a pé. Falei: bom, tá sol, né?
mas eu vou a pé. Eu vou a pé até o meu trabalho. Eu trabalho perto, aproximadamente uns 5 quilômetros. Beleza, eu vou a pé. Na segunda-feira, eu tinha realizado o trabalho de Jesus. Eu tinha ido na casa espírita, feito o nosso trabalho de evangelização. E na terça-feira eu fui a pé para o meu trabalho. Quando eu estava chegando à metade do caminho, eu passei por uma empresa que por acaso presta serviço aonde eu trabalho. E aí o supervisor, sem me conhecer, me perguntou: o senhor gostaria de uma carona? Aquele carro está indo justamente para o seu trabalho. E eu, muito feliz, disse: eu quero sim. Agradeci a Deus, pois Deus me poupou metade do caminho. Não é maravilhoso? Deus estava ali me proporcionando a oportunidade de eu chegar mais cedo ao meu trabalho de forma confortável. Vamos agradecer a Deus. Quando foi no domingo, o meu carro, que eu vinha vindo do sítio para a minha casa, furou o pneu na estrada. Adivinha onde esse pneu furou? Furou exatamente em frente à borracharia. E eu disse: meu Deus, muito obrigado. Eu tinha tido uma semana maravilhosa, tinha feito o trabalho de evangelização, tinha feito o meu trabalho na casa espírita. Tinha feito uma semana maravilhosa. Então, eu agradeci a Deus, mesmo tendo as fatalidades de ir, muitas vezes, a pé no sol, ou a fatalidade de ter um pneu furado, eu tive a oportunidade de ser auxiliado e agradeci. Então, meus irmãos, nesses pequenos exemplos, vamos agradecer a Deus as pequenas dádivas que nos são proporcionadas e muitas vezes nós não as reconhecemos. Um dia, eu participei de um trabalho evangélico na casa espírita e saí com o meu carro da casa espírita. E à noite, eu ia por um local, resolvi mudar de rota. E eu bati meu carro nessa mudança de rota e dei PT no meu carro. Mas eu agradeci a Deus, pois eu estava intacto. Bem material, depois a gente conquista outro. Mas eu estava fisicamente, espiritualmente bem, porque eu tinha acabado de sair do trabalho de Jesus Cristo. E assim eu fui poupado, ganhamos oratória. Por quê? Porque quanto mais, conforme está aqui no Livro dos Espíritos, no item 851, haverá fatalidades nos acontecimentos da vida? Sim, muitas vezes haverá. Mas também haverá bênçãos, porque se você for pego pela providência divina em trabalho no bem, muitas vezes você terá aplacado os seus pecados. Quanto mais trabalhar no bem, mais conquistarás a oportunidade de evolução. Nunca desista. Mesmo diante das provas, mesmo diante desta pandemia que estamos enfrentando, a humanidade está diante de uma fatalidade assumida. Cabe a ela agora mudá-la conforme o seu comportamento no bem. Que saibamos tirar proveito desta oportunidade de melhoria. Nesse item 9, vamos falar um pouco do nosso planejamento espiritual. Nosso planejamento reencarnatório é flexível. Claro que analisando e estudado pelos espíritos da divina providência. O nosso planejamento ele é certo. Mas muitas vezes, diante do nosso comportamento para o bem e para com Deus, a providência divina, como eu acabei de dar exemplos, ela pode estudar o nosso caso e nos livrar de uma fatalidade, auxiliando-nos no bem, auxiliando-nos com proteção, com orientação. Quanto mais estudarmos, quanto mais buscarmos o esclarecimento de Jesus Cristo,
mais felizes e preparados para as dificuldades do caminho estaremos. Nunca diga não a Jesus. Mesmo diante da tua fatalidade, você pode estar passando neste momento por uma fatalidade pessoal, uma fatalidade profissional, uma fatalidade familiar. Mas lembre-se, você escolheu as vossas provas. Mas Deus, que é providência divina, amor e justiça, está sempre ao seu lado para te proporcionar uma oportunidade de evolução. Sempre haverá prosperidade para aquele que acredita, para aquele que confia no Pai. As fatalidades sempre serão oportunidades de melhoria. E diante do teu trabalho no bem, meus irmãos, a providência divina estará ao teu lado para te livrar dos perigos que muitas vezes você mesmo escolheu como prova da sua evolução. Neste item 10, nós dizemos o seguinte: muitos de vós buscam vossos próprios sofrimentos, através dos vossos caminhos, buscando a própria fatalidade, por meio da falta de moral espiritual e física. Nós, muitas vezes, escolhemos o nosso próprio caminho. Muitas vezes nós escolhemos, inclusive, o nosso próprio sofrimento. Por quê? Porque muitas vezes somos rebeldes diante da providência divina. Um exemplo disso são os nossos vícios. Seja qual for os nossos vícios, eles muitas vezes nos trarão fatalidades físicas e espirituais. Uma fatalidade física é eu adquirir uma cirrose hepática através da bebida alcoólica. Quem é culpa? Minha ou é culpa de Deus? Eu estou abreviando a minha morte? Eu estou abreviando uma oportunidade de evolução. Poderei morrer antes da hora? A palavra não é morrer antes da hora, mas sim abreviar a oportunidade que eu planejei de evoluir. Uma prova moral, mentir, mau caratismo, trapacear, enganar uma pessoa, isto é uma falta de moralidade. E se eu o fizer e isso tiver consequências para a minha vida, e até mesmo para que isso faça com que eu perca a minha vida, eu estou escolhendo o meu caminho. Por isso, meus irmãos, as escolhas são livres, mas a colheita é obrigatória. Podemos semear a vida? Podemos. Podemos semear a vida com amor, com carinho, com alegria. E através deste comportamento próspero, termos uma vida próspera e abundante. Termos as nossas escolhas de fatalidades reencarnatórias, muitas vezes aplacadas e retiradas do nosso caminho. Confie que Deus está ao seu lado, te orientando. Muitas vezes os bons espíritos estarão ao teu lado te intuindo. Não vá por aqui, vá por lá. Vá pela esquerda, vá pela direita, para que você, muitas vezes, evite um sofrimento maior. Não queira que Deus pense que você não tem mais nada para realizar. Pense que Deus está ao teu lado e que você é peça de uma engrenagem maior. Uma engrenagem que muitas vezes fará outras engrenagens se mexerem e evoluírem com você. Você está exatamente neste momento, pela sua escolha, os seus familiares, o seu trabalho, seu esposo, a sua esposa,
os seus filhos. O ambiente em que você vive é obra do vosso planejamento reencarnatório. A fatalidade de estar aonde você está é escolha sua. Mas veja bem, é uma escolha que você fez para evoluir. A evolução é constante. Ninguém retroage. Podemos estacionar em um tempo, mas nunca retroagir. A evolução sempre será para frente e avante. Lembre-se que toda fatalidade que lhe impuserem, esteja sempre com Deus ao seu lado. Para que os bons espíritos possam, no momento da cobrança da providência divina, te auxiliar, pesando na balança aquilo que você tenha a realizar ou que tenha realizado. Você sempre terá uma tarefa a ser cumprida por vossa escolha. Muitas pessoas falam, eu não escolhi isso. Pelo contrário, estamos muito enganados. Toda a nossa vida é uma escolha. O nosso livre-arbítrio reencarnatório é que nos proporciona estar como estamos hoje. E se você não está feliz com o que você tem hoje, então movimente-se para que esta fatalidade de vivência seja alterada. Está em suas mãos a mudança que você quer. As tempestades que te afligirem são por sua conta. Mas lembre-se que o barqueiro dentro deste mar é você. É você que vai pilotar esse barco. É você que estará com Jesus Cristo ao seu lado, acalmando as fatalidades da sua vida ou acalmando as tempestades que surgirem pela frente. O passageiro deste seu navio deve ser Jesus Cristo. E Ele estará sempre ao seu lado. Com Ele você nunca vai morrer de véspera. Pode ter certeza. Com Ele você irá cumprir a sua reencarnação, o seu planejamento reencarnatório. Tudo está em suas mãos. Você é o timoneiro deste barco. Lembre-se sempre disso. No capítulo 16, do versículo 12 de João, João Evangelista diz o seguinte: tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Agora, neste momento, não podeis suportar aquilo que eu preciso vos contar, mas Deus prometeu enviar-vos o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a religião dos Espíritos. É esta clarificação das passagens bíblicas nos mostrando que tudo é uma oportunidade de felicidade. Mesmo no sofrimento, depois da tempestade, vem a bonança. Então não desista, acredite que você estará sempre na luta com Deus. Seja qual for a fatalidade que neste momento assola o teu coração, lembre-se que você não está só. Existem pessoas ao seu lado dispostas a te auxiliar. Existem trabalhadores de Jesus neste exato momento, buscando orar por este planeta e pelas pessoas que necessitam de amor e caridade. Nós não estamos só. Neste momento eu vos falo em nome de Jesus Cristo. Estou aqui para te dizer que você não está só, que você tem Cristo ao seu lado neste momento, retirando de você todas as fatalidades, conforme as tuas obras. Faça obras boas, para que você tenha prosperidade. Sempre lembremos que temos que tratar de nós. Trata a ti mesmo.
A partir do momento que você tratar a si mesmo, todas as suas faltas serão banidas. Todas as curas poderão lhe ser transmitidas. Porque, meus irmãos, para Deus tudo é merecimento. E nós conquistamos o merecimento a partir do momento que nós trabalhamos. Assim, a fatalidade nada mais é que o cumprimento de um planejamento reencarnatório. Nós não desencarnaremos sem compromisso. Mas sim, desencarnaremos no momento do compromisso, no momento do resgate, cumprindo 5 anos, 10 anos, 1 minuto, 30 minutos. Cumpriremos o que faltou para evoluirmos. Esta é a beleza da doutrina espírita, de te dizer e te apresentar uma oportunidade de viver. Uma oportunidade de encontrar a saída. De oportunidade de encontrar a luz do crescimento. E aqui eu quero lhe dizer que você não está só, mais uma vez. Que estamos aqui trabalhando em nome do Cristo, levando a palavra de consolo que ele promete no capítulo 16, no versículo 12, onde João diz: verás o Consolador prometido, mesmo não estando preparado neste momento. Agora é chegada a hora. Estamos lhe apresentando o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem dizer que Deus está ao teu lado e que Ele fará cumprir em sua vida todas as vossas obras planejadas. Por isso, sempre esteja comprometido com o Cristo, comprometido no bem comum, porque se você não estiver cumprindo com a tua tarefa, mas pelo contrário, causando mais dificuldade para si mesmo, correrás o risco de ter cessado a sua oportunidade reencarnatória. E isto é uma fatalidade? Podemos dizer que não cumprir com a obrigação espiritual assumida é uma grande fatalidade para o espírito, pois ele está falhando na sua reencarnação. Todos nós lá no nosso íntimo sabemos o que devemos cumprir. Você deve olhar ao seu redor e ver as pessoas que necessitam do teu apoio neste momento. Ninguém é inútil nesta vida. Todos nós temos uma tarefa a cumprir e uma fatalidade a ser evitada. Com amor, nós evitamos que alguém, muitas vezes até mesmo se suicide. Com amor, nós podemos doar uma cesta básica para deixar que alguém parta de fome. Com amor, nós podemos doar um medicamento para que uma pessoa necessitada cure uma doença. Com amor, nós podemos nos utilizar da ferramenta mais importante que temos ao nosso favor, a oração, que transforma tudo em luz. Nós, enquanto espíritos encarnados, somos como uma lâmpada. Quanto mais energia nós conseguirmos acrescentar ao nosso espírito, mais poderemos trabalhar e viver com saúde. Mas se nós deixarmos esta luz se apagar, esta energia ruir, estaremos perdendo a oportunidade de auxiliar aqueles que muitas vezes vieram conosco para vencer uma caminhada. Não deixe que a fatalidade dos nossos dias atrapalhe a sua evolução. Não deixe que o seu desânimo te contamine. Levante todo dia e agradeça a Deus a oportunidade de melhoria que Ele está te dando. Ninguém morre de véspera. Nós morremos quando deixamos
de atuar no bem. Nós morremos quando deixamos de auxiliar o próximo. Nós morremos quando deixamos de acreditar que somos úteis à sociedade. Nós morremos quando não acreditamos mais que não podemos fazer nada por ninguém. Todos nós temos algo a doar, todos nós temos algo a acrescentar, todos nós temos algo a evoluir. Morrer é uma única escolha nossa. Morrer antes da hora é uma condição do espírito, diante das suas escolhas. Trabalhando para vencer suas provas, verás que viverás melhor e mais feliz. Lembre-se, morrer é uma escolha que você tem agora. Não morra. Não morra para a vida. Não morra para o esposo ou para a esposa. Não morra para os filhos. Não morra para o seu trabalho. Mesmo diante dessas dificuldades que nós temos oportunidade de vencermos e criarmos novos caminhos em nossa vida. Hoje vivemos a grande fatalidade do distanciamento social, não é mesmo? Mas essa fatalidade nada mais é que uma prova para a humanidade, para ela encontrar novos caminhos de desenvolvimento, novos caminhos de aprendizado, novos caminhos de instrução e alegria. Hoje estou aqui diante de vocês, falando através de uma live ao vivo. E quantas pessoas poderão se beneficiar destas palavras? Eu escolhi o trabalho do Cristo e mais uma vez fui convidado a Ele. E temos que trabalhar. Porque as fatalidades que eu já passei, eu estive com Cristo ao meu lado. E hoje posso dizer que estou aqui pelo Cristo. O ser humano tem duas certezas: a data do seu início de caminhada e a data do final da sua caminhada. O final, ele é escrito, mas nem sempre a data é antes ou é depois. Nós não sabemos. O final, quem faz é você. Nós podemos escolher um final diferente, um final tranquilo ou um final abrupto. As nossas escolhas durante essas duas pontas, este meio do caminho é que fará você se transformar. Olhe à sua volta neste momento, olhe para a sua família e se pergunte: qual fatalidade eu preciso trabalhar agora? Eu preciso melhorar o meu ânimo? Eu preciso melhorar a minha família? Eu preciso dar força aos entes que perderam os seus próximos? Seja você um transformador da sociedade. As fatalidades da vida existem como prova de trabalho. E como eu disse, morrer é uma escolha do espírito. Você morre a partir do momento que você desiste de lutar. Você pode morrer agora, nesse exato momento, mesmo estando reencarnado, mesmo estando encarnado. Porque você morre para a vida. Você morre para os seus sonhos. Você morre pelas oportunidades que você tem que trabalhar. Não morra. Não morra em vida. Existem pessoas que morrem em vida. Nunca morra em vida, meus irmãos. Reviva a sua vida diante desta oportunidade. Que a fatalidade se transforme em felicidade. Para que assim você
construa um caminho diferente. E assim, entre a data inicial e a data final, nós temos o tempo. O tempo é transformador, o tempo é curador, o tempo é revolucionário. Façamos de nós homens comprometidos, mulheres comprometidas com o tempo do agora. Preparemos o agora para evitarmos as fatalidades do futuro do amanhã. Durma mais, se alimente melhor, ore mais, se comprometa com Jesus e você verá, retirado do seu caminho, todas as pedras. A transformação moral e física está em suas mãos. A melhoria da sua vida só cabe a você. A fatalidade, ela é um planejamento reencarnatório seu, sim. Mas você, com seus atos e pensamentos positivos, pode fazer com que os seus planejados sejam alterados. Tenha fé nisso. E Deus, avaliando o seu trabalho no bem, ou concederá as ferramentas necessárias para você passar pela provação e dela sair ileso. Mas essa transformação é sua. Eu estou aqui lembrando a você que as fatalidades existem, mas elas podem ser evitadas diante do trabalho no bem, diante da fé, da coragem, diante do amor ao próximo. 1 milhão de pecados podem ser aplacados com um ato de bondade. Basta que você queira. Se você o quiser e o fizer, terás uma vida longa e próspera. Se você desistir, então, não vai morrer antes do tempo, não. Mas você morrerá porque você decidiu. Porque você resolveu partir antecipadamente. Eu acho que aqui entre nós ninguém quer morrer antecipado, eu garanto. Pelo contrário, buscamos a evolução e o cumprimento das nossas tarefas com Cristo. Diante do tempo nós temos o trabalho, a conduta, a escolha, a prova ou a fatalidade, a transformação e a evolução. Esses requisitos nos proporcionam alterar, neste caso, através do livre-arbítrio de trabalhar as nossas provas. Como disse no item 851, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Sim, haverá. Mas nós, com o nosso trabalho, com as ferramentas que temos ao nosso lado, podemos galgar melhores dias. Então, nesta noite de hoje, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês. Agradeço a oportunidade de tê-los ao meu lado, falando sobre fatalidade. Mas não uma fatalidade com tristeza, mas sim uma fatalidade do ponto de vista que ela é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de nos ser chamada a atenção de que não devemos nos entregar, não devemos aceitar o nosso fim, devemos trabalhar para um fim que seja o início de uma nova vida. Não morra antes do tempo. Porque morrer antes do tempo também é desistir dos seus sonhos, desistir das suas tarefas, da sua família, do seu trabalho profissional, do seu trabalho para Jesus Cristo. Não morra antes da hora. Trabalhe para que você viva, e viva muito intensamente, com amor, com caridade, com trabalho no próximo. As tarefas que lhe forem dadas, cumpra sempre com amor. Adquira bônus horas,
que é a paga de Jesus, que é o trabalho no bem, que é a necessidade de evolução. Os espíritos benfeitores estarão sempre ao teu lado, buscando te intuir no melhor caminho a seguir. Tenha sempre a certeza de que, no momento da tua cobrança, se estiveres no trabalho do bem, terás o apoio e a oportunidade de passar pela provação de forma ilesa. Mesmo em uma doença grave, se estiveres no intuito do trabalho digno, terás esta cura sido proporcionada por Deus, que é o nosso amor justo, é o Senhor de todos os princípios. E como eu disse, tratai a ti mesmo, para que você aplaque as suas faltas. Cuide do teu corpo, da tua mente e do teu espírito. Lembrando que sempre estaremos aqui, no trabalho do bem, se assim Deus o permitir. Desejo a todos uma boa noite. Desejo a todos a luz do Pai Divino Mestre. Que Deus possa conceder a bênção de que as vossas fatalidades sejam retiradas neste dia de hoje. Que o vosso comprometimento com o Cristo seja sempre em primeiro lugar. Eu desejo muito isso. Que todos fiquem em paz. Que todos prosperem. E que nunca possamos morrer antes do tempo. Porque ninguém morre antes do tempo. Como eu disse, morremos sim a partir do momento que desistimos do tempo de trabalhar, do tempo de vencer, do tempo de sonhar. Sonhe, mesmo com todas essas fatalidades acontecendo hoje, com esta pandemia, sonhe, viva, trabalhe, continue lutando, porque isto vai passar. E nós evoluiremos para um mundo melhor, um mundo mais comprometido com as bênçãos de Deus. A fatalidade é o caso da evolução. É o nosso planejamento constante. Mas esse planejamento também, enquanto encarnado, me é oportunizado uma flexibilidade. O que vai ditar é como eu vou viver. Quais são as minhas escolhas de vida? Eu planejo a minha vida, a minha reencarnação, as fatalidades pelas quais preciso passar, mas sou eu que escolho como vou passar por elas. Eu posso passar por elas chorando, desistindo, reclamando, ou eu posso passar por elas firme, agradecendo, crendo em Deus e vencendo com amor. Nós não temos medo de morrer, nós temos medo de como vamos morrer. Esse é o grande segredo da vida. Mas que no momento da partida possamos estar preparados para ela, de forma consciente de que trabalhamos a nossa reencarnação no bem e fizemos tudo o que nos foi possível realizar diante do planejado. Assim, meus irmãos, nesta noite de hoje, eu vos agradeço a companhia e peço que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade e misericórdia, esteja abençoando vossos lares neste momento, levando a luz do amor e da caridade, da cura e da misericórdia espiritual. Pai, tende misericórdia de todos nós. Que estejamos neste momento preparados para o trabalho de ontem, de hoje e de amanhã. E que as provas que nos forem dadas sejam cumpridas, Senhor, com zelo, com amor, com fé, com carinho e responsabilidade. Eu ainda preciso
resgatar muitos erros. Eu ainda preciso transformar o meu espírito. E eu ainda preciso corrigir algumas pendências. Mas quem não as tem, não é mesmo? Mas essa pendência que tenho é uma oportunidade de melhoria. E enquanto ela estiver aqui, me lembrando de que eu preciso melhorar, eu vou trabalhar para que ela desapareça. É o meu compromisso. Compromisso com o perdão. Compromisso com a compreensão. Compromisso com a benevolência. O compromisso de crer que nem todo mundo pensa como eu, pensa como você. É aceitar o próximo com as suas deficiências e qualidades. Como é difícil, meus irmãos. Muitas vezes o erro que está no próximo é o erro que está em nós. É a nossa fatalidade comportamental que precisamos corrigir. Que possamos corrigir o nosso comportamento para com o próximo. Mas que tenhamos, nesta caminhada de correção, muito trabalho. Que façamos tijolo por tijolo a melhoria evolucionária do nosso espírito. Que vocês sempre estejam também neste caminho, retirando dele as fatalidades comportamentais. Amem vosso próximo, aceitem seus defeitos. No próximo e em ti mesmo, para que você viva melhor. Não crie mais fatalidades para a sua vida. Não traga fatalidades novas. Não agregue sofrimento à sua vida. Pelo contrário, desapegue-se destes sofrimentos que provavelmente nesse momento você possa estar vivendo. Lembre-se, amanhã é outro dia, o sol vai brilhar e você vai vencer. E amanhã você saberá que você tem um compromisso com o bem. Façamos aqui um compromisso com o bem. E lembremos de que João Evangelista nos disse que o Consolador prometido virá. Aliás, o Consolador prometido já está entre nós, Jesus Cristo, e a doutrina de Jesus, que nos proporciona a felicidade. Creia sempre que mesmo diante de uma fatalidade evitada, você será feliz. Toda prova é uma lição que teremos para a vida inteira. Será uma oportunidade de melhoria. Assim, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar convosco. O meu boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Que a paz de Jesus Cristo esteja no meio de nós. Que o trabalho de Jesus esteja sempre no nosso caminho. Desejo a vocês muito trabalho em Cristo, muito amor a vossas famílias, muitas oportunidades de melhoria e felicidade. Porque aqui viemos para cumprir uma missão, uma expiação, uma evolução, mas sempre teremos as ferramentas necessárias para vencer. Jesus Cristo está no meio de nós, nos proporcionando trabalho digno no bem. Se um dia você caiu, levante-se, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque o Cristo está ao seu lado. Nada fará com que você pare. Somos espíritos imortais, vivenciando neste momento uma vida terrena para nos melhorar. Então, meus irmãos, felicidade a todos, boa noite, que Deus os abençoe e que estejamos sempre juntos no trabalho do bem. Fiquem em paz.